Olá, vamos ao nosso Evangelho de hoje, segunda-feira, 16 de fevereiro. Vamos começar com uma prece, fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus, o nosso Pai, agradecendo pela vida, por esta reencarnação, por este dia que começa. Agradecer ao nosso Mestre Jesus, pelo caminho, pelo ensinamento, por ser o nosso orientador, a espiritualidade amiga, o nosso anjo guardião, espíritos protetores. Que eles estejam conosco no dia de hoje, como sempre, a nos inspirar. Os bons pensamentos, as boas ações, as boas palavras. Gratidão, Pai, gratidão, Mestre Jesus e espiritualidade. Fiquem conosco hoje e para todo sempre, e que assim seja. Então vamos ao nosso Evangelho, segundo o Espiritismo. Vamos abrir um estudo, um breve estudo, uma reflexão para o nosso dia de hoje. Vamos lá. Vamos ver... Capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E nos caiu aqui, me veio aos olhos, a cólera, o item 9, que está nas instruções dos espíritos e é de um espírito protetor, em Bordeaux, 1863. E nós já lemos uma parte, a parte inicial. Vamos ler hoje o terceiro e quarto parágrafo do item 9 do capítulo 9, que fala da cólera, e diz assim: se parasse para pensar, veria que a cólera nada resolve, pois, além de lhe alterar a saúde, compromete a sua própria vida, fazendo com que ele se torne a sua primeira vítima. Além disso, uma outra consideração deveria contê-lo: a certeza de que fazem felizes todos os que o cercam. Se ele possui coração, não sentirá remorso em fazer as criaturas sofrer, as criaturas a quem mais ama? E que remorso moral sentiria se, num acesso de raiva, cometesse um ato do qual tivesse que se arrepender pelo resto da vida? Em resumo, o homem que possui temperamento colérico não deixa de ter certas qualidades no coração, é certo? Entretanto, a cólera pode ser um empecilho para que ele pratique o bem e pode levá-lo a praticar o mal. Isso deve ser o suficiente para que ele se esforce em dominá-la. O espírita ainda deve levar em conta uma outra razão. A cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. Muito bem, que lindo esse ensinamento de hoje. Que cólera é essa que esse espírito protetor fala aqui? A cólera da raiva, aquela pessoa que está sempre armada, né? Que já tem aquele olhar assim na busca, né? De largar todo o seu ímpeto, aquele temperamento violento. Isso é a cólera. E a gente conhece muitas pessoas e talvez muitos de nós já tenhamos dito a seguinte expressão: o meu temperamento é forte. Eu, Daniele, já disse isso. Por muitos anos da minha vida, inclusive, sentia orgulho em falar. Ainda bem que o tempo nos traz maturidade e vamos percebendo que essa cólera, esse temperamento forte, não é uma qualidade. Não é uma boa companheira, nos faz perder amigos, nos faz perder oportunidades, nos faz magoar pessoas que amamos, como diz aqui.
Nem sempre e quase sempre as pessoas coléricas, de temperamento, e coléricas aqui nós estamos falando daquela classificação que se faz atualmente, né? Existe uma classificação. Pessoa colérica no sentido de, né, muito impulsiva, muito aparentemente forte, rude. A pessoa colérica, ela usa como uma armadura ser assim. Quando ela entende que na verdade ela tá só usando uma roupa para se defender de algo que na verdade é íntimo, não tá nas outras pessoas, não estão nas situações em que ela convive, nos ambientes que ela frequenta, é algo dentro dela que a machuca tanto que ela precisa vestir essa roupa de brava, de furiosa, de forte, de grosseira, para machucar as pessoas, para que as pessoas não possam machucá-la. Então ela machuca antes de ser machucada. Mas aos poucos, quando ela vai recebendo amor, ela vai percebendo que o amor de Deus, que um dia ela percebe que sempre teve, o amor de Jesus, que um dia ela percebe que sempre teve, dos espíritos amigos que sempre estiveram ali, ela se desarma aos poucos, vai deixando cair essa armadura e se abre para receber novas qualidades. Porque diz aqui, às vezes a pessoa tem qualidade sim, né? Que ela só vai ver quando deixa de lado essa cólera, essa raiva. Cada um sabe de si em que nível está nessa questão de ser colérico, de ser raivoso, de ser grosseiro, de ser, né? Cada um sabe de si. Analise se já pode se livrar um pouquinho mais, porque a brandura de coração é o que vai fazer com que a gente se abra para o Pai, se abra para a verdade, se abra para o bem, que nós possamos fazer 2 movimentos com o nosso ensinamento de hoje, com o nosso aprendizado de hoje. Primeiro, nos livrarmos um pouquinho mais da cólera, da raiva, sermos gentis, darmos sorrisos, elogiarmos, não falarmos quando vem à vontade. E que, quando nos depararmos com pessoas assim, a gente possa retribuir com gentileza, mais amor, mais gentileza, mais silêncio. A justiça sempre, nos defendendo, mas nos defendendo dentro dos ensinamentos de Jesus. Se estivermos bem amparados, alinhados com a espiritualidade amiga, saberemos, diante de uma ofensa, de uma maldade, saberemos se é hora de calar ou se é hora de nos defendermos. Saberemos, mas para isso precisamos estar bem acompanhados. Que seja da espiritualidade amiga. Sempre seja essa a nossa escolha. Muito bonito, muito obrigada, espíritos amigos, por este ensinamento de hoje. Vamos ao Livro dos Espíritos? Então, estamos estudando sequencialmente o Livro dos Espíritos. Estamos na introdução. A introdução que é dividida em 17 partes ou 17 itens, como quiserem chamar. Essas 17 partes que vão nos introduzir ao estudo da doutrina. Diz aqui introdução ao estudo da doutrina espírita. Nós já vimos a 1, na 1 aprendemos o que é o espírita e o que é o espiritualista. No item 2 nós aprendemos o que é a alma, o que é o princípio vital e o que é o fluido vital. Na parte 3 nós vimos as mesas girantes e os opositores da doutrina. E hoje, na parte 4, que vamos olhar aqui rapidamente, as mesas girantes e as manifestações inteligentes. Allan Kardec, que foi quem organizou a doutrina, porque a doutrina é dos espíritos. Allan Kardec organizou a doutrina, ou codificou, como alguns dizem. Kardec foi, então, analisar aquelas mesas que começaram a dançar, a girar, a responder perguntas. Kardec era um estudioso, com muita cautela foi analisar
essas mesas que se mexiam, mas com muita certeza de que algum fenômeno, alguma lei poderia explicar, mesmo que a gente não visse. Alguma lei como a eletricidade, alguma lei, algo como o vento que mexe coisas e a gente não vê. Kardec tinha isso em mente. Algo explica essas mesas que se mexem, essas mesas que dançam, essas mesas que dão pancadas. Porém, quando Kardec se deu conta que aquelas mesas respondiam perguntas inteligentes e davam respostas inteligentes, Kardec teve de descartar que tratava-se de algo puramente, de uma lei puramente física, e viu que atrás daquelas respostas, não das mesas, atrás das respostas havia uma inteligência, deduzindo que se todo efeito tem uma causa e o efeito era uma resposta inteligente, tinha que ter uma causa inteligente. E aí Kardec vai começar a sua caminhada desbravando todo esse conhecimento espírita. Kardec, depois, ele foi orientado que essa inteligência deveria ser chamada de espírito, né? Ele foi orientado, nós veremos isso aqui. Mas foi assim que Kardec começou o estudo deste grande conhecimento que temos hoje, que é o Espiritismo. E isso ele explica. Leiam todo o item, leiam todos os itens. É claro que aqui a gente está só introduzindo, né? A gente aqui tem a intenção de apresentar uma ideia para que cada um possa expandir a sua vontade. A gente apresenta, então no item 4, Kardec apresenta como que ele foi apresentado a uma inteligência por detrás de mesas que respondiam perguntas. Muito bonito, não é mesmo? É importante nós também sabermos um pouco da história da doutrina, né? Muito importante. Vamos agradecer fazendo uma prece. Gratidão, Pai, mais uma vez, por este ensino que nos anima a alma, nos instrui e nos dá norte, nos dá um caminho a seguir, um caminho moral, um caminho para a nossa inteligência, um caminho para o nosso desenvolvimento. Jesus, amigo, continua conosco a nos amparar. Espiritualidade, nosso anjo guardião, espíritos protetores, fiquem conosco hoje e para todo sempre. E que assim seja. Tchau, tchau.